Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? A nossa 7ª aula de rotina administrativa, aonde nós vamos falar hoje uma coisa bastante interessante, que é que todo mundo que trabalha numa empresa, o que ele precisa ter no seu cotidiano? O mais Responsabilidade, tam, compromisso. também, né? Só que um dos focos é ter uma agenda, né? Uma agenda que seja organizada, uma agenda que seja favorável, principalmente as pessoas que viram executivos. Eles viram executivos e tudo é feito de acordo com o seu horário. Então, quando você organiza a sua agenda e organiza o seu espaço de tempo, você aproveita o máximo possível, você atende o máximo possível de pessoas, de cliente, e nessa possível ao que? A crescimentos dentro da empresa. Porque muitas das vezes as pessoas agendam um horário, principalmente empresas, para mostrar produtos, para divulgar alguma coisa. E se você não tiver horário, se você não tiver uma flexibilidade de agenda, você não consegue pegar esses novos produtos, essas novas tecnologias, para poder melhorar a estrutura da empresa. Então, boa tarde, Daniel. Tudo tranquilo com você? Boa tarde, Bruce. Tudo ótimo. Antes de iniciarmos a nossa aula, então, peço para vocês, quem não tiver com as atividades em dias, peço para vocês colocar, porque a nossa última aula vai ser quarta-feira que vem, ou seja, daqui uma semana. E eu terei apenas mais 2 dias para poder fazer a postagem. Olha para vocês verem, pessoal. A informática teve alunos que me entregaram atividades quase uma semana depois. Não, uma semana depois não, minto. 2, 3 dias depois. Então o que acontece? Eu tive que pedir autorização para poder abrir de novo o SIGA para lançar nota. Então, a preferência, pessoal, a aula finaliza na outra quarta. No máximo em um dia vocês postam, principalmente as aulas que vai ser só na semana que vem, vai ser terça e quarta. A terça vai ser gravado. Eu vou fazer o seguinte: eu já vou postar ela de manhã, vou deixar liberado já de manhã para vocês. Para quem puder, durante o dia já agiliza. E a última aula na terça, que é o encerramento, se caso vocês não tiverem entregue a atividade ainda, pelo menos vocês vão ter com todas as outras datas, as outras atividades já postadas. Então o que acontece? Já vai ter uma nota bastante interessante já para poder fechar. Se der algum problema, alguma complicação, pelo menos você já alcançou a meta. Então vou estar compartilhando com vocês. Deixa eu verificar se está gravando, porque senão depois não está gravando e... Está gravando sim. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Então, né, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje nós vamos o quê? Mexer com a parte de coordenar e organizar uma agenda. Essa agenda, você já imaginou, Daniel, você que mexe com criança, levar e buscar criança, você faz toda a anotação em um caderno, em uma agenda? Faço tudo, o dia que começou, o dia que a mãe pagou, o endereço, o nome do aluno, o nome da mãe, o nome da escola, tudo. Você já imaginou se você não fizesse isso? Esqueci a menina, hein? Você esquecer, menino. Você não saberia você não ia saber qual é a escola. Tem gente que ia te falar pra você que pagou e não pagou. Você ia cobrar pessoas 2 vezes. Porque a gente nunca grava tudo, todas as informações. Então essa parte de organização de agendas, como o nosso conteúdo é mais voltado para a rotina administrativa, mas não é nossa rotina administrativa. Nós temos que ter uma agenda. Mesmo sendo nós de casa, tem que ter uma agenda.
A pior coisa do mundo é como aqui tá eu e o Daniel de homem. Nós temos a Débora e a Flávia como mulher, que eu não sei se o Daniel é bom de cozinha, mas eu sou péssimo de cozinha. E eu creio que as duas aí devem ser boas cozinheiras, ou pelo menos tentam. Você já imaginou? Hoje eu acordo, o que eu vou fazer de comida? Eu creio que vocês já se organizam um dia antes, o que vocês vão fazer de almoço no outro dia, não é verdade? Peraí, que tá havendo um certo machismo aí da sua parte, professor. Ah, é? Por que elas se organizam na cozinha? Porque elas. Porque as mulheres são mais organizadas. Pergunta, a Débora vai responder por mim, que eu não vou nem perto dela, eu tô em outro lugar, mas ela pode responder por mim. Se eu cozinho ou não. Não, quem faz aqui em casa é ele, professor. Ah, é? E a menina mais nova, eu falo bem assim, não, hoje eu vou fazer almoço. Ela, não, mãe, não precisa, o Daniel tá em casa. Coisa, hein? Ô, Daniel, você tá nos Estados Unidos? Oi? Você tá nos Estados Unidos? Eu não, eu tô aqui na casa da minha mãe, que eu fiquei com meu pai na parte da tarde. Não, é porque é o seguinte, porque é nos Estados Unidos que a maioria dos homens cozinha, né? Na verdade, professor, eu conquistei ela pelo estômago. Ah, foi? Foi. Um dia eu chamei ela para ir lá para casa, fiz um fricassê e ela comeu, e aí inventava uma outra comida. Eu era dono de buffet, né, professor? Ah, tá vendo, Flávia? Entregando ouro? Você viu, professor? Se eu fosse conquistar a minha esposa pro estômago, seria o quê? Seria o quê? Missa e miojo, pipoca. Que mais? Ah, não sei não. Acho que seria pipoca e missa e miojo. Ah, mas também, pessoal, eu não tenho tempo. Já falei pra minha esposa, vou aprender a cozinhar, mas como é que organiza? É complicado. Então, organizar, anotar que dá tempo, sim. Uma vez um professor de matemática me falou, o tempo é a gente que faz. Eu falei, professor, eu entro no serviço 7h30. Aí ele falou assim pra mim, o que você faz das 5h30 às 7h30? Eu falei, eu durmo. Ele falou, acordo uma hora mais cedo, estuda e organiza, aí você vai. Daniel, eu vou ser sincero com você. Eu não posso ver um cantinho que eu quero dormir. Porque é das 10 para 6 da manhã que eu acordo. Começo a trabalhar às 7h30 da manhã. Trabalho até às 22 horas. O meu intervalo que eu tenho é dirigindo de uma escola para outra. Eu vou ser sincero. Aí é cama. Simplesmente cama. Então vamos começar então, né, pessoal? Hoje nossa aula, então, pelo jeito vai ser animada. O Daniel, então, tem a sua agenda. Flávia, você tem sua agenda? Tenho sim, professor, tenho sim. O que você mais organiza na sua agenda? Os horários, né? Que acaba que a gente acrescenta algum. Hoje na escola aqui, né? Até falando negócio de agenda, os professores aqui falando assim, o Fábio trabalha demais, trabalha das 7h30 da manhã até 10 da noite. Chega em casa às 10h30. Aí ele falou assim, como aqui não tem criança, né? Falou assim, eu acho que o Roque quer namorar um pouquinho, eu tenho que marcar na agenda o dia e o horário. Pela correria do dia a dia. Mas vamos ser sinceros, né, pessoal? O mundo melhorou em termos das coisas. Porém, ficou mais cansativo, não ficou, pessoal? O mundo ficou muito cansativo. Não sei se vocês concordam comigo nessa parte. Correria maior mesmo. Hoje a gente consegue as coisas com uma certa facilidade. Só que é o seguinte, só que essa certa facilidade, ela vem de responsabilidade. E essa responsabilidade tá cansando as pessoas. Eu vou ser sincero, eu já tô quase pedindo arrego esse negócio de trabalhar os 3 períodos. Sinceramente, eu já tô pensando, eu tinha programado de trabalhar desse jeito até os meus 46 anos, porém, desse jeito, eu tenho 43, eu tô eu tô dando aula pra vocês no carro, os outros passam perto do carro aqui.
Olha, se tem alguém no carro, porque o carro tá ligado e com o ventilador, o ar-condicionado ligado. Então, o que acontece? Eu tô pensando de refazer isso aí. Eu, sinceramente, já tô nesse limite já. Então, pessoal, igual organizou a agenda, hoje, a maioria das pessoas hoje tem uma agenda hoje, né? Nem que seja uma coisa simples do dia a dia. Mas como igual, por exemplo, o Daniel, que trabalha com pessoas. Pessoal, na verdade, o Daniel trabalha com gestão de pessoas. Ele trabalha com vários níveis de pessoas. Né, Daniel? Você trabalha com pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm, que têm pouco dinheiro, pessoas que te pegam no seu pé durante o dia, tem pessoal que te enche o saco durante o dia, e tem pessoas que põem você, né, Daniel, como Deus, por estar levando e buscando as joias preciosas, são os filhos deles, né? Então, Com certeza. Então, essa agenda, essa organização, eu creio que ela é primordial, principalmente para você cativar o seu cliente. Mas isso aí, professor, essa organização aí, para te falar a verdade, não foi de mim, não. Foi da Débora que falou, ó, você vai anotar, você vai marcar. Por mim era tudo na cabeça. Eu guardo tudo na cabeça de boa, mas aí a Débora falou, não, senhor, você vai anotar quem pagou, quem não pagou, quem paga no final do mês, quem paga no começo do mês. Isso mesmo. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre isso. Então, lembrando que quando nós falamos de agenda, a gente lembra sempre daquela função, né, daquela empresa onde tem um diretor, tem um presidente, e antes que chega nele, tem a tal da secretária, né? Ou secretário. Está lá sentando, marcando a agenda, atendendo telefone, falando, marcando tudo. Mas hoje não é apenas isso, né? Hoje nós temos o secretário, que ainda faz isso ainda, ou a secretária. Só que hoje nós estamos delegando várias informações, vários aspectos. E também tem aquela fama, né? Que a secretária, ou vamos falar de secretária mais no feminino, porque todos os filmes que nós assistimos, que tem um escritório, é muito difícil ter um secretário homem, né, pessoal? A maioria das vezes é uma secretária. Aí, sempre quando atende, a pessoa entra, aí ela fala, traz um cafezinho, você quer o quê? Uma água, você quer um chá? Então, quando nós lembramos desse papel de uma secretária, por exemplo, a gente sempre vem na cabeça aquela parte da pessoa que te serve, né? Só que não é a função da secretária, do secretário isso. A função dele ou dela é de organizar a sua rotina, como agenda, como telefone e também a organização do que ele tem que fazer no dia a dia. Ou estou equivocado, pessoal? Verdade. Então, existe, igual eu estava brincando aí, o Daniel me falou que não gosta de machista, tem algumas profissões que a gente sempre olha o lado do machismo, né, pessoal? Lembramos que sempre secretária de uma empresa tem que ser uma mulher com boa aparência, né, pessoal? Uma mulher bem vestida. E não é isso, na verdade, no dia a dia de hoje. Primeiramente, hoje tem muitas empresas que quem toma conta dessa função, o secretário, ele não é nem visto, né, na empresa. Por exemplo, quando você vai numa empresa de call center, você vê a telefonista ou o telefonista visivelmente? Na maioria das vezes? Não. Eles ficam numa sala restrita, né? Apenas se organizando o trabalho deles ou delas. Então, o secretário, ele ganha mais espaço nessa organização. Essa pessoa, vamos supor, de ambos os sexos, é que resolve diversas atividades e principalmente a organização do presidente, diretor, secretário e assim por diante. Então, nós vamos ver qual é a importância dessa agenda. Ou seja, como nós vamos organizar essa agenda? Entender um pouquinho dessa ferramenta, que ela é muito importante. Que hoje, por exemplo, não sei se vocês veem isso, por exemplo,
Ah, de vez em quando, você já tem aula comigo há um bom tempo, tem vezes que vocês me veem com barba menor, tem vezes que vocês me veem com barba maior. Não é verdade, pessoal? Sim. Sabe por que a minha barba não é aquela... Claro que não é todos os homens que faz isso, né, Daniel? Mas tem homem que toda vez que você vê ele tá com aquela barba bem feita, não é verdade? Não é, Daniel? É o povo que tem muito Eu tempo, sempre usei professor. cavanhaque. Aí o que acontece? Eu tenho o meu barbeiro, que eu sempre faço barba com ele. Só que ele agora, ele só atende com agenda. Ele só atende de acordo com o horário, com a agenda pré-estabelecida. Ou seja... Aí eu não aceito ninguém fazer minha barba, não. Ninguém. Eu, por exemplo, eu não... Porque é o seguinte, Daniel, eu tenho alergia. Ah, tá. Aí o que acontece? Então eu não rapo. Eu aparo. Eu abaixo o tamanho. Então o que acontece? Tem uma pessoa, sempre já fui em outros, não fica bom. Então o que acontece? Os horários que eu posso são os horários mais cheios. Por exemplo, se eu mandar agora uma mensagem para ele, você pode me atender hoje das 18 às 18h30? Ele vai falar que não. Amanhã, talvez não. Talvez ele só vai conseguir me atender no sábado. Aí fica aquela história. Você acaba enrolando e não faz. Ou seja, ele criou uma agenda personalizada. Qual que é a vantagem dele ter feito isso, pessoal? Ele como barbeiro. Ele já tem a programação dele, quem ele vai atender e quem ele não vai, né, professor? E principalmente, né, Daniel? Ele já sabe mais ou menos quantos clientes que vai atender naquele dia. Ele já sabe mais ou menos quanto que ele vai faturar. Não é verdade? Sem ele saber, ele já fez a organização financeira dele. Já. Por quê? Por exemplo, eu não sei se é o preço daí. Aqui em Goiânia, a barba, o cabelo é 25 e a barba 20. Fazendo os dois sai por 40. Ou seja, se ele vai fazer só, ele marca meia hora para cliente, cada cliente. Se ele vê que é só barba, ele atendeu aquele cliente e ainda sobrou uns minutos. Agora, se ele vai fazer barba e cabelo, o que ele faz? Ele dá uma agilizada para fazer os dois naquele período. E o mais interessante, Daniel, esse barbeiro que eu vou, é difícil extrapolar o horário. Ele só extrapola se não tem cliente no próximo horário. Completamente diferente do meu aqui. O meu, eu corto o cabelo com ele sempre sábado de manhã. E vai eu e o Miguel, meu enteado. Aí nós chega lá, eu tenho que pegar ele na padaria, passar na verduraria, no açougue, e nós vai pro salãozinho dele. Aí o meu cabelo do Miguel eu não libero antes das 11, não. Que aí ele corta, ele me penteia, para a sobrancelha, para o ouvido, para o nariz, quer fazer barba, eu falo, não. Aí ele marca a barba, ele é caprichoso. E o outro, professor? Nós ficamos cortando cabelo com ele durante uns 10 anos, pagando R$10. Aí nós é que chegou e falou, ó, Pretinho, passa para 15, que senão você vai falir. Ele, não, mas ninguém vai vir. Moço, só para 15. É, fala. Então, o que acontece? Então, ele já tem uma pré-noção. E o mais interessante, eu ligo para ele, mando mensagem. Marcos, chama Marcos. Você pode me atender? Não tem horário para hoje. Qual horário? Tá horário. Não tem horário. O que acontece? Se a pessoa que marca tá naquele horário que eu queria, ele não vai ou desmarca, o que ele fala? Fábio, aquela vaga surgiu. Ou seja, ele não fica sem atender. Então ele consegue atender, ou seja, ele consegue faturar. No sábado, pessoal, é das 7h40 da manhã, 7h30 da manhã que ele abre e fecha às 20 horas. Ele tem meia hora de almoço. Só faturando. Então, quer dizer, essa agenda executiva dele, ele já tem uma pré-noção. Ele já sabe o que mais ou menos ele vai ganhar durante a semana e durante o mês.
esse é um aspecto muito importante que possibilita ele ter uma visão, principalmente de responsabilidade. Aonde ele auxilia... Olha para vocês verem, pessoal, sem falar com vocês. Ó, ele auxilia na priorização das tarefas mais urgentes e também otimiza o tempo dos trabalhos na organização. Ou seja, se ele sabe que ele não tem um outro cliente, aí igual você falou, né, Daniel? Capricha mais, faz isso, faz aquilo. Se ele não tá enrolado, ele conversa menos, bate menos papo, ele corta um pouquinho, no bom sentido, aquela brecha para você não ficar enrolando ele. Ele corta a pessoa sem ser mal educado e o cliente continua sendo cliente dele. Bobo ele não é, né? Bobo ele não é. E antigamente nós tínhamos essa agenda, papel, essas coisas que você usa, Daniel, que eu também uso. Mas cada vez mais tem as versões digitais. Tem as agendas digitais. Que ele não fica no seu computador, que ele não fica no seu celular, ele fica nas nuvens, ele fica no seu e-mail, ele fica no seu drive. Ou seja, em qualquer lugar que você for, Daniel e pessoal, vocês têm esse acesso. Aí nós temos... não é 6 dicas não, pessoal, é 7 dicas. Eu errei isso aí. É porque é o seguinte, eu fui analisando, fui criando as dicas. Aí até... Era 5 dicas, aí eu disse, não, gente, acho que falta mais algumas coisas. 6 dicas. Gente, acho que podemos dar uma melhorada. Então não é 6, é 7. Faça marcações com cores e símbolos. Ou seja, organizar. Por quê? Daniel, Flávia e Débora. Nós enxergamos o que os olhos veem. Não é verdade? Isso. Se você vê uma cor, por exemplo, se você vê uma cor diferente, de longe você vê. Por exemplo, nós vamos falando, uma pessoa está usando uma roupa rosa choque. 2 quadras de diferença você já consegue estar vendo com a pessoa. Por quê? Aquela cor da roupa da pessoa está em destaque, não é verdade? Chamativo, né, professor? Chamativo, porque os olhos... Olhou. Eu até brinco muitas vezes quando eu mexo com um satélite, é um ponto rosa que o satélite vê lá embaixo, vê no solo. Então, na nossa agenda, nós fazemos o quê? Organizamos por cores. Eu, particularmente, organizo por cores. Para quê? Para me saber qual que é um recado mais urgente. Por exemplo, eu tenho 3 coisas para fazer naquele período. Qual que seria a primeira opção? Que é aquela que não pode ser modificada. Qual é a segunda? E assim por diante. Então, nesse caso, para agendar os pontos principais. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês. Nós estamos encerrando semana que vem. Eu sou supervisor da UFG, aonde eu sou supervisor do eixo tecnológico das turmas EAD. Pessoal, eu tenho 4 turmas do EAD. Eu tenho que montar 4 conteúdos diferentes. Eu tenho que montar 4 atividades diferentes. Eu tenho que montar 4 fóruns diferentes. 4 recuperação diferentes. Só que não é no mesmo dia. Eu organizo quais são os dias de cada um, para mim não esquecer, para mim fazer, porque também tem aquele dia, pessoal, que eu tenho que fazer o quê? Olhar as atividades dos alunos para corrigir. E lá, nessas 4 turmas, eu tenho aproximadamente 180 alunos. Ou seja, é nessa organização que eu vou fazer o quê? O que é mais importante. Igual, hoje, quarta-feira, eu tenho... Na verdade, foi ontem. Eu tinha que elaborar trabalho e recuperação. Já elaborei. Que era a postagem de hoje. Já postei.
Tem turmas que eu tenho que postar material na segunda, porque o material é postado em todas as segundas. Então já vou começar hoje, quarta, para ver se eu termino amanhã na quinta. Pra quê, pessoal? Para descansar no feriado. Agora, se eu não terminar amanhã, eu tenho que ver qual que é a prioridade até segunda-feira. Então essas são marcações que são muito importantes para o meu trabalho. Por quê? Como eu trabalho com a plataforma Moodle, na UFG, muita gente está observando. Muita gente está atento com as minhas datas. Se eu não fazer nas datas corretas, o que acontece, pessoal? Posso atrapalhar o... Pelo menos uma chamada de atenção. Isso. Então o que acontece? Igual, todas as atividades, eu tenho prazo de postar à 00:01 até as 23:59. Porque eles não falam para mim qual é o horário correto que eu tenho que estar entregando. Eu tenho que postar naquele dia. Não importa se é de manhã, não importa se é à tarde, não importa se é à noite. Criar um checklist. Que, na verdade, basicamente é também o que eu acabei de falar. Ver o que é importante resolver de primeira. Os mais urgentes. Você reparou, pessoal, que um item linka ao outro? Nós falamos eu falei de uma coisa, de cores, de repente eu falei de que é a primeira opção, a segunda, e tem a ver com checklist. Ver o que é o mais importante, o que é a atividade que eu não posso deixar para depois. Trabalhe com follow up. Alguém sabe o que significa essa palavra follow? Não. Flow? Eu vou pegar aqui o significado para gente falar para vocês. Follow-ups significa, claro que não é uma palavra em português, é uma palavra americana, né? Lembrando que tudo nós copiamos, né? Significa acompanhamento de um processo após a sua execução em etapa inicial. Ou seja, numa determinada função, seria que um determinado evento, uma determinada agenda, ele tem etapas. Igual para vocês verem, eu estou participando do Hackathon pelo UFG. O Hackathon, você já viu aí na cidade de vocês? Vocês já ouviu falar na palavra Campus Party? Eu não. Eu já. Meu menino mais novo tem muito interesse nesses negócios de programação. Isso. Então já vou falar para vocês, pessoal. O Cotec vai participar da Campus Party, tá bom? De antemão já vou falar para vocês. A Campus Party vai ser agora em junho aqui em Goiânia, de 7 a 11 de junho. Os Cotecs o Cotec de Santa Helena vai estar participando. Depois, quem quiser ficar sabendo de alguma coisa, mais ou menos no mês de maio, me pergunta, ou no privado, como é que vai ser. Porque eles vão mandar um ônibus daí pra cá, tá bom? Ok. Totalmente gratuito. Então, o que acontece? Só que a Campus Party, o ano passado eu participei, pela escola que eu trabalho durante o dia. Isso, e também a UFG vai ter também. E eu vou participar pela UFG esse ano. Então, o que acontece? Para Campus Party, ele tem o Hackathon, que começa hoje, dia 19, os treinamentos, os professores que vão participar. Entre eles, hoje das
hoje eu vou participar desse treinamento também. Então, o que acontece? São etapas, são processos que vão acontecer. Ou seja, vai ser o hackathon hoje, vai ser as etapas. E no mês de junho, em mês de maio, aqui em Goiânia, por exemplo, nós vamos ter as equipes que vão treinar. E no mês de junho, nós iremos participar. O Cotec, ele não vai ministrar projetos. Ele vai mostrar o que a escola tem. Por quê que não vai prestar projetos? Porque o hackathon embarca na parte que você falou, Flávia, na parte de programação. E a Escola do Futuro não mexe ainda com programação. Então, eles vão participar de umas outras formas. Então, essa agenda, elas são várias etapas que tem que seguir um cronograma. Igual aqui na escola que eu trabalho. Pessoal, tem que o professor sofre. Aqui também estou participando de um projeto chamado Jovem de Atitude, aonde os alunos veem as coisas que a escola precisa melhorar. São várias etapas, até chegar no mês de setembro, outubro, que é a etapa final, que é a etapa regional. Então, são etapas, são processos que acontecem durante o ano. É isso mais ou menos. Eu acho que deu para entender, não deu, pessoal? Sim. Ou seja, prazos a serem cumpridos. Lembrando, se eu não faço as coisas no prazo, automaticamente vou ser o quê? Eliminado. Aí nós temos, destacar, elaboração de memorando, ofício, eventos e compromissos, lembretes, por exemplo, de renovação de assinatura, agendamentos de encontros, prazo para assinatura. Ou seja, são coisas que acontecem que, por exemplo, olha o que aconteceu comigo ontem. Que eu até mandei eu entrei em contato com o operador do cartão. Depois que eu desliguei, que eu arrependi. Gente, por que eu fiz isso? Professores têm aplicativos de atividades, material de atividades. O que aconteceu? O site que eu pego atividade, o usuário expirou o prazo, automaticamente eles passaram meu cartão de crédito. E na hora eu assustei. O que eu fiz? Liguei para cancelar a assinatura. E na verdade não era. Eu achei que era uma empresa e era outra. Ou seja, o que a empresa fez? Ela fez uma renovação automática da minha assinatura daquele site. Então, as empresas têm esses departamentos, essas partes de renovação. Ele pode ser criado por software ou ferramenta de organização. Aí nós temos alguns aplicativos chamados Trello, Asana, ou seja, são programas voltados para isso, que acompanha o nosso dia a dia. Tenha muito cuidado com os feriados. Tem muita gente que marca compromisso um dia antes de feriado ou um dia depois. São datas boas, pessoal? Não. Não. Exemplo, uma agenda para sexta-feira. Não. Porque se o cara é executivo e ele tem dinheiro, ele vai querer viajar sabendo que final de semana é um final de semana prolongado, ele não vai querer antecipar. A agenda é na segunda. E ainda mais, 8 da manhã de segunda. Qual que é a probabilidade de você ter aquela reunião, aquela conversa cancelada? Muito grande. Então, isso é um ponto. Eu não vou ficar nem lendo essa parte aqui, pessoal. Que já deu para vocês entenderem essa parte. Bom de uma reunião. Terça a quinta. Toda vez que você for marcar alguma coisa com alguma pessoa, qual é o horário que você tem disponível na agenda? Segunda. Não tem na terça, não? Aí você pergunta assim, por que na terça e não na segunda? Não, porque na terça, se por algum motivo ou outro precisar cancelar, na terça o risco é bem menor. Tem reunião. Vamos marcar para sexta-feira? Não, vamos deixar para quinta. Tem hora na quinta? Por quê?
Vai que você é um cara ocupado, ou se é um responsável da empresa, e de repente resolve antecipar uma viagem. Vocês repararam que até o próprio dono vai te olhar diferente? O próprio empreendedor? É porque aí não é só uma questão de horário, você tá vendo a questão pessoal também, você tá respeitando a pessoa também, né? Aham. Você está se organizando para isso. Ou seja, você está mostrando para a pessoa que você, por mais que você precise dele ou dela, de quem é o responsável, você também está vendo o lado humano. Se você tivesse um jeito de viajar numa sexta-feira, você não ia viajar? Com certeza. Certeza. Ou uma segunda. Ah, não. Amanhã é segunda. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair 6 da manhã na segunda. Você chega da empresa às 8 horas? Nunca. Então são fatos. Isso se sair às 6 da manhã mesmo, né, professor? Isso se sair 6 da manhã mesmo. Pessoal, eu quando era solteiro, eu não tinha carro ainda. Eu ia para Pirenópolis, minha família de lá. Vocês acham que eu voltava no domingo? Era ruim. Eu tinha primo que trabalhava na pedreira. O que ele fazia? O caminhão passava às 5h30 da manhã. O que eu fazia? Pegava o ônibus das 5h30, eu pegava o caminhão com eles para 5h30, descia para o centro lá de Pirenópolis, pegava o coletivo das 6. Só que tinha um problema. Eu chegava em Goiânia 8 horas? Não. Não chegava. Faça uma boa gestão de contatos. A agenda executiva... Só um pouquinho só, peraí. Você falou com o rapaz um dia? Não falei. A minha chefe. Tá bem, pessoal? Se não fosse uma pessoa prestativa na empresa, é igual que eu levava bronco, não é verdade? É verdade. Aqui na empresa, aqui nesse aqui, pessoal, eu só não sou pintor, mas todo problema que dá aqui na parte administrativa aqui, eles me chamam. Então, nem crio problemas pra mim. Quero ver semana que vem. Agora, mês de maio, eu vou ter que ficar 2 dias fora da escola participando do Hackathon. Quero ver o que eles vão falar. Vamos ver. Faça uma boa gestão de contatos. Muita gente usa uma tabela no Excel. Aquelas aulas que eu mostrei do Excel, ele é importante para você fazer também uma agenda telefônica. Porque você pode filtrar a sua agenda e mas minha agenda tem 500 pessoas. Primeiro, pessoal, tem como você colocar ele na ordem alfabética. Segundo, se você não quer colocar em ordem alfabética, você pode filtrar ela. E filtrar automaticamente aparece o nome da pessoa que você está querendo. Então, o Excel é uma boa ferramenta para usar isso. Simples e sem pagar. Além disso, criar um catálogo de telefones, de endereços de e-mails. Então você pode lá no Excel, nome, telefone, e-mail, a cidade que você está falando. Você pode pôr essas várias opções. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, pessoal, como nas aulas de Excel eu falei para vocês de planejamento, essa parte eu sou mestre. Planeje a longo prazo. Se as coisas ficaram para a última hora e você não sabe como organizar, planeje a longo prazo. Ou seja, você criar estratégias que facilite a você atender todas as pessoas. Por exemplo, segunda-feira só vou atender a parte administrativa. Terça-feira só vou atender fornecedores. Quarta-feira só vou fazer isso.
Ou seja, você vai ter uma agenda bem organizada e você vai saber o quê? E até as pessoas que querem marcar com você já sabem já qual é o dia que você tem disponibilidade para aquele assunto. E isso evita você ficar sobrecarregado e principalmente, né, pessoal, tratar mal as pessoas. Isso que mata, né? O tratamento. E, por fim, documente os resultados. Tudo que você fizer, documentar. Sendo positivo ou negativo. Fazer um feedback. Ou seja, imagina, pessoal, Daniel, você marca um horário com uma pessoa. Aí você manda voltar daqui 30 dias. E aí? Você não fez uma anotação daquela reunião? O que vai acontecer? Você vai pedir para a pessoa falar tudo de novo que ele falou com você aquele dia? Adiantou alguma coisa? Ou ficar igual segue em tiroteio, né? Ah, é? O que nós falamos naquele dia? Ah, isso. Ah, é mesmo. Mas e aí? O que eu falei que ia acontecer? Ah, é que você mandar ligar 30 dias que você ia falar não sei com quem, não sei com quem. Ah, é mesmo. Não, eu esqueci de falar. Porque na reunião que você teve com a pessoa, você vai anotar o feedback que você teve e já vai pôr na sua agenda a pessoa que você quer falar. Para resolver. Mesmo que demore 30 dias para aquela pessoa voltar, você já vai ter o quê? Uma resposta para aquela pessoa. Isso faz você ser uma pessoa séria, uma pessoa que as pessoas te olhem de uma forma bem como eu ia falar criteriosa, mas não acho que não é esse termo. Uma pessoa mais flexível e uma pessoa que todo mundo vai te admirar. Então, esses são pontos muito importantes. Então, pessoal, o nosso conteúdo da nossa aula basicamente é isso. Eu vou estar colocando para vocês o link da atividade. Você sabia que tinha Andressa na sala de aula? Andressa. Nós temos aluna Andressa? Tem, sim, É porque, não, eu tô perguntando isso porque é o seguinte. professor. É porque é o seguinte, não sei se vocês estão Mas sabendo. Não sei se vocês estão sabendo, mas muitas das nossas aulas estão sendo monitoradas. Então a gente nem sabe. a Elis participou da última aula de. A última aula que teve ontem? Não, de gestão. Então, é que terminou ontem? A última outra professora. Então, é que terminou ontem, né? Não. Sim. Já tô perdida na semana. Mas não, eu acho que ela terminou na segunda, né? Não, foi ontem. Terça. Hoje ainda é quarta, Flávia. Você quer adiantar o feriado? Não, mas igual eu falo, pessoa que fica com medo, não adianta. Então, eu não vou mudar, eu não vou mudar a minha espontaneidade por causa disso, de pessoas. Então, tranquilo. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Por enquanto, Engraçado. Tranquilo. Ué, cadê o tempo dos 10? Não entrou? você não começou mais tarde um pouquinho, não? Porque já cheguei mais tarde um pouquinho. Nós começamos, era... A Flávia foi a primeira, só que a Flávia já era 1 hora que eu conectei. A Flávia tem entrado 1h02, mais ou menos. Não entrou o tempo. Deixa eu parar a gravação. Agorinha postar no YouTube.